Capítulo 9. E Eliseu, o profeta, da sua parte, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe então: Cinge os teus lombos e toma este frasco de óleo na tua mão e vai a Ramote Gileade. Quando tiveres entrado lá, vê por lá Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. E tens de entrar e fazê-lo levantar-se do meio dos seus irmãos, e tens de levá-lo à câmara mais recôndita. E tens de tomar o frasco de óleo e despejá-lo sobre a sua cabeça, e dizer: Assim disse Jeová, deveras te unjo como rei sobre Israel. E tens de abrir a porta e fugir, e não esperar. E o ajudante do profeta, pôs-se a caminho para Ramote Gileade. Quando entrou, ora, eis que os chefes da força militar estavam sentados. Ele disse então: Tenho uma palavra para ti, ó chefe. Jeú disse então: Para qual de todos nós? Então disse: Para ti, ó chefe. Ele se levantou, pois, e entrou na casa. E passou a despejar o óleo sobre a cabeça dele e a dizer-lhe: Assim disse Jeová, o Deus de Israel: Deveras te unjo como rei sobre o povo de Jeová, isto é, sobre Israel. E tens de golpear a casa de Acabe, teu senhor, e eu tenho de vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos de Jeová da mão de Jezabel. E tem de perecer toda a casa de Acabe, e tenho de decepar de Acabe aquele que urina contra o muro, bem como o incapacitado e o rejeitado em Israel. E tenho de constituir a casa de Acabe igual à casa de Jeroboão, filho de Nebate, e igual à casa de Baasa, filho de Aijá. E a Jezabel os cães devorarão no pedaço de terreno de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Com isso ele abriu a porta e se pôs em fuga. Quanto a Jeú, saiu aos servos do seu senhor e eles começaram a dizer-lhe: Está tudo bem? Por que veio aqui este louco? Mas ele lhes disse: Vós mesmos bem conheceis o homem e seu tipo de conversa. Mas eles disseram: É falso, conta-nos por favor. Então disse: Foi assim e assim que ele me falou, dizendo: Assim disse Jeová: Deveras te unjo como rei sobre Israel. Em vista disso, tomaram cada um apressadamente a sua veste e a puseram debaixo dele sobre os degraus nus, e começaram a tocar a buzina e a dizer: Jeú tornou-se rei. E Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, passou a conspirar contra Jeorão. E tinha acontecido que o próprio Jeorão ficara de guarda em Ramote Gileade, ele com todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Mais tarde, Jeorão, o rei, voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios chegaram a infligir-lhe quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse então: Se a vossa alma concordar, não deixeis a ninguém sair escapando da cidade para ir e comunicar isso em Jezreel. E Jeú começou a guiar um carro e a ir a Jezreel, porque lá estava deitado Jeorão, e o próprio Acasias, rei de Judá, tinha descido para visitar Jeorão. E o vigia estava de pé sobre a torre em Jezreel, e via a massa movimentada dos homens de Jeú quando ele vinha, e disse imediatamente: Eu estou vendo uma massa movimentada de homens. Então disse Jeorão: Toma um cavalariano e envia-o ao encontro deles, e diga a ele: A paz? Concordemente, um cavaleiro num cavalo foi ao encontro dele e disse: Assim disse o rei: A paz? Mas Jeú disse: Que tens tu que ver com a paz? Dá volta até a minha retaguarda. E o vigia continuou a informar, dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas não voltou. De modo que enviou um segundo cavaleiro num cavalo, o qual, chegando a eles, passou a dizer: Assim disse o rei: A paz? Mas Jeú disse: Que tens tu que ver com a paz? Dá volta até a minha retaguarda. E o vigia prosseguiu a informar, dizendo: Chegou até eles, mas não voltou. E o guiar é como o guiar de Jeú, neto de Ninsi, pois é com loucura que ele guia o carro. Então disse Jeorão: Atrelar! Atrelou-se, pois, o seu carro, e saíram Jeorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um no seu próprio carro de guerra. E saindo ao encontro de Jeú, foram encontrar-se com ele no lote de terreno de Nabote, o jezreelita.
E sucedeu que, assim que Jeorão viu a Jeú, disse imediatamente: A paz, Jeú. Mas ele disse: Que paz pode haver enquanto há as fornicações de Jezabel, tua mãe, e as suas muitas feitiçarias? Jeorão deu imediatamente volta com as suas mãos para fugir e disse a Acasias: Atrapassa, Acasias! E o próprio Jeú encheu a sua mão com um arco e passou a flechar Jeorão entre os braços, de modo que a flecha lhe saiu pelo coração, e ele tombou no seu carro de guerra. Ele disse então a Bidicar, seu ajudante de ordens: Levanta-o, lança-o no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita, pois, lembra-te, eu e tu guiávamos parelhas atrás de Acabe, seu pai, e o próprio Jeová levantou contra ele a seguinte pronúncia: Eu certamente vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, é a pronunciação de Jeová. E certamente te retribuirei neste lote de terreno, é a pronunciação de Jeová. Agora, pois, levanta-o, lança-o no lote de terreno segundo a palavra de Jeová. E o próprio Acasias, rei de Judá, viu isso e se pôs em fuga pelo caminho da casa do jardim. Mais tarde Jeú foi perseguido e disse: Também a ele, golpeai-o. Assim, golpearam-no enquanto estava no carro subindo a Gur, que está junto a Ibleão. E ele prosseguiu na sua fuga a Megido e foi morrer lá. Seus servos carregaram-no então num carro a Jerusalém e enterraram-no assim no seu sepulcro, com os seus antepassados, na cidade de Davi. E foi no 11º ano de Jeorão, filho de Acabe, que Acasias se tornara rei sobre Judá. Finalmente, Jeú chegou a Jezreel e a própria Jezabel o soube. E ela passou a pintar os seus olhos de preto e a arrumar belamente a sua cabeça, e foi olhar pela janela. E o próprio Jeú entrou pelo portão. Ela disse então: Foi tudo bem com Zinri, matador de seu senhor? Então ele levantou a sua face para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 oficiais da corte olharam imediatamente para baixo, para ele. De modo que ele disse: Deixai-a cair. Então a deixaram cair, e um pouco do seu sangue salpicou o muro e os cavalos, e ele a atropelou então. Depois entrou e comeu e bebeu, e então disse: Por favor, tomai conta desta maldita e enterrai-a, pois ela é filha de rei. Quando a foram enterrar, não acharam nada dela senão o crânio e os pés e as palmas das suas mãos. Quando retornaram e o informaram, ele prosseguiu, dizendo: É a palavra de Jeová, que ele falou por intermédio do seu servo Elias, o tisbita, dizendo: No lote de terreno de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel há de tornar-se estrume sobre a face do campo no lote de terreno de Jezreel, para que não se diga: Esta é Jezabel.